Faraós. Para o povo egípcio, o faraó era mais do que um representante divino. Ele era o próprio Deus. Ele tinha uma origem divina. E por isso eles se preocupavam tanto com a construção de grandes pirâmides cada vez maiores. Essas pirâmides, principalmente essas 3 maiores, elas existem até hoje, são muito visitadas. E esses nomes, Kelpis, Quefren e Miquerinos, foram 3 faraós, com certeza parentes, porque esse Kel, que é uma sílaba que se repete no nome deles, deve ter, aliás, com certeza tem uma ligação. Além dos faraós, uma figura importante na época era a dos escribas. Sim, os escribas eram pessoas encarregadas de escrever. A escrita na época era tida como algo sagrado, algo muito importante. E as pessoas que se dedicavam a esta arte, a este ofício, passavam anos e anos estudando, às vezes desde os 5 anos de idade. Eles eram altos funcionários encarregados principalmente dos registros do que acontecia no reino, das riquezas. E os sinais que eles usavam para escrever eram os chamados hieróglifos, que existiam os sinais que representavam palavras e sinais que representavam números. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que mostra como seriam os números na escrita hieroglífica. Por exemplo, o 1, o 10, até o 1.000.000. Além dos hieróglifos, existiam também encarregados de fazer pinturas, desenhos, mostrando o cotidiano daquelas cidades, inclusive o cotidiano do rei, o faraó. Quando hoje se encontra um túmulo dos faraós, é dada muita importância. Alguns desses túmulos ficam lá para visitação, expostos à visitação. Outros são levados para museus, no caso de sarcófagos. No ano passado, durante a nossa feirinha de história, nossos alunos fizeram este sarcófago. E dentro dele tem uma múmia. Então, sobre múmias. O processo de mumificação era uma técnica de conservação dos corpos utilizada pelos egípcios porque eles acreditavam que haveria vida após a morte. Que depois de morto, depois de algum tempo, a pessoa retornaria à vida. E para isso, se seu corpo estivesse intacto, tudo voltaria a ser como era antes. Por isso, eles enterravam os faraós e as pessoas ricas junto com os seus pertences, para que na sua volta do mundo dos mortos, eles tivessem tudo o que fosse necessário para viver, da mesma forma como viviam antes. É possível, hoje, visitar museus e conhecer
estas múmias, estes sarcófagos, e ter uma ideia de como era a vida e a morte daquela época. Falamos muito sobre faraós, homens. E no Egito, a mulher não tinha uma posição de poder? Sim. Algumas rainhas, como a rainha Nefertiti, teve muito poder no Egito. Não havia exatamente um preconceito, desde que fosse da família real. Uma importante rainha egípcia, muito citada também, é a rainha Cleópatra. Cleópatra era filho de um dos Ptolomeus. Inclusive, ela foi a última grande rainha egípcia. Tem que cortar aqui, viu? Rainha egípcia. Cleópatra. Existe uma grande polêmica. Desculpa. Tem que cortar. Tu tá corrigindo agora? É. Então, de novo. Pensei que tu falou assim, vou cortar, Não. mas nem corrigir. Entendi. Comecei, ó. Cleópatra é uma grande rainha egípcia que gera uma grande polêmica, porque em alguns filmes ela é retratada branca, com a pele branca e com olhos verdes ou azuis. E aí fica a pergunta: mas se os egípcios eram originalmente negros, depois houve uma miscigenação com pessoas vindas da Ásia, como assim? Bem, é possível que Cleópatra tivesse uma pele clara e olhos claros, por quê? Porque a sua mãe era da Macedônia, uma região próxima à Grécia. O faraó Ptolomeu, um dos Ptolomeus, porque houve uma dinastia, uma família em que as pessoas se perpetuavam no... É possível que Cleópatra tivesse uma pele clara e olhos claros, por quê? Porque a sua mãe era da Macedônia, uma região próxima à Grécia. O faraó Ptolomeu, um dos Ptolomeus, porque houve uma dinastia, uma família em que as pessoas se perpetuavam no poder, onde todos se chamavam Ptolomeu, primeiro, segundo, terceiro, e um dos Ptolomeus casou-se com a Macedônia e teve Cleópatra, que depois de algum tempo da morte de seu pai, se tornou rainha, inclusive porque casou-se com seu irmão. Mas lendo no livro a gente entende melhor esta história. Vamos falar sobre religião egípcia? Sim, os grandes deuses do Egito. Vale a pena ser destacado a questão da religiosidade egípcia. Como eu já disse, o faraó, era considerado um deus. E às vezes eles escolhiam um dos deuses associados à natureza também para idolatrar ou glorificar, honrar. E alguns deles escolhiam um só, outros escolhiam vários deuses. Esta crença em vários deuses, já sabemos, se chama politeísmo. Poli, prefixo grego que indica muitos. Então, eles acreditavam em vários deuses e podemos destacar alguns como Amon-Ra, o deus Sol, ou Osíris, Ísis, Horus, Anubis. A criançada gosta muito dessas histórias de deuses egípcios. É interessante, principalmente, a história de Horus. Há uma imagem que é muito difundida, a imagem do olho
de Horus. Como assim? Este deus, seu olho teria sido arrancado exatamente porque ele tinha um olho que tudo vê. O olho de Horus, um dos grandes símbolos egípcios. Falando sobre a alimentação dos egípcios, o que se destacava era principalmente o trigo. Há na Bíblia relatos da grande produção de trigo dos egípcios, razão pela qual os hebreus foram para o Egito, convidados pelo poder. Nas grandes produções de trigo, trabalhavam os camponeses e também os escravos, como eu já disse, feitos nas guerras, trazidos de outras regiões. Olha aqui o trigo, para ilustrar a nossa aula, sendo que este hoje é um trigo ornamental. Mas, para quem não conhece, né, é assim a planta chamada de trigo, talvez o primeiro cereal que foi produzido pela humanidade. No Egito, teve lugar as primeiras padarias. Olha que interessante, uma escultura da época, onde alguns trabalhadores faziam o pão. Quando se trata de Egito, é preciso falar também de um outro reino próximo, chamado Reino de Kush. Isto porque a história do Egito e a história de Kush se cruzam em vários momentos. Em alguns momentos, os cuxitas dominavam o Egito. E aí, quem tomava o poder eram os chamados faraós negros. Estas são estátuas de faraós da época que o reino de Kush dominou o Egito. O reino de Kush também produzia pirâmides, um pouco diferentes das pirâmides gregas. Outro fato interessante associado aos cuxitas são as Candaces. As Candaces eram mães de líderes cuxitas que tinham também um enorme poder, o que demonstra que eles tinham um grande apreço por mulheres sábias, mais idosas, no auxílio aos mandantes da nação, daquele povo. Concluímos a nossa aula sobre o Egito e vocês complementarão esse estudo utilizando o livro que tem à disposição, enquanto eu vou brincar com a minha múmia.